Pessoal, é possível ser infértil e não ter nenhum sintoma? A infertilidade pode ser silenciosa? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Puxa a vinheta, bora pro vídeo. A infertilidade é um problema de saúde pública. A gente já falou isso em outros vídeos. E a infertilidade também é um problema como uma disfunção de uma série de órgãos que podem ser problemas de saúde como outros qualquer, né? Então, já dando um spoiler do final do vídeo, sim, né? Existem várias coisas que falam, que mostram doenças nas pacientes que não têm sintomas. A gente fala bastante, né, dos sintomas guias, assim, ó, levante a mão quando você tem menstruação irregular, levante a mão quando você tem dor para menstruar, isso pode ser endometriose. Menstruação irregular pode ser ovário policístico. Mas o tema desse vídeo de hoje, eu separei alguns trabalhos científicos aqui, por isso que eu tenho meu guia, para falar um pouquinho de você, quais são os sintomas, quais são os problemas possíveis que podem dar sem sintoma nenhum. E esse é um deles, né? Eu vou falar aqui para vocês. Bom, pessoal, olha que frase interessante. A pessoa menstrua normalmente, não sente dor nenhuma para menstruar, mas mesmo assim está com dificuldade para engravidar. Eu tenho vários casos do consultório, pessoal, e aí a ideia é realmente trazer quais são os principais motivos para isso acontecer. Olha que estudo interessante, publicado em 2024, mostrando o seguinte: é uma revisão publicada na Journal of Clinical Medicine, que é, assim, a gente só estuda, a gente só pega alguns estudos recentes para mostrar para vocês. Eles fizeram o seguinte: eles procuraram a prevalência de endometriose por laparoscopia e por exames de imagem, mas principalmente por laparoscopia em pacientes inférteis. E a incidência, pessoal, chegou a 50 a 90% dessas pacientes com presenças de endometriose. Ou seja, endometriose é uma doença que pode, numa porcentagem alta das vezes, não dar sintoma e pode sim ser a causa de infertilidade. Olha que estudo que mostrou que 50 a 90% dessas pacientes podem ter endometriose. É um índice muito alto. Pessoal, existe uma coisa também que a gente fala na infertilidade, que é o segundo ponto que eu trouxe, que são alterações da reserva ovariana. O que é a reserva ovariana, pessoal? É a capacidade que o ovário tem, a quantidade de folículos que ele tem, e a capacidade que ele tem de responder aos remédios e seguir com essas coisas, né? E basicamente existem alguns marcadores que diminuem a reserva ovariana e que a paciente não consegue controlar ou não consegue saber. Então, os estudos mostram que a partir de 30 anos de idade, a paciente começa a perder a reserva ovariana e com isso ela perde qualidade dos óvulos também. E aqui está relacionado assim, aqueles disruptores endócrinos que a gente tem falado bastante, os microplásticos, estresse oxidativo, né, os radicais livres de oxigênio, isso tudo tiram reserva ovariana e a paciente quando tem reserva ovariana mais baixa, naturalmente ela vai perdendo qualidade dos óvulos também e aí a chance dela engravidar diminui. Só que ela só muda alguma coisa no ciclo menstrual quando a reserva está praticamente nula ou zerada. Então, sim, pessoal, ficar de olho nisso, porque muitas vezes a paciente, a reserva ovariana é silenciosa também, ou seja, a queda da reserva ovariana é silenciosa. Isso pode piorar também quando as pacientes tomam pílula, pessoal. Então, quando a paciente toma pílula, ela menstrua regularmente. E isso é uma coisa que as pacientes não vão conseguir controlar, né? Então, quando ela está tomando pílula, ela é mais silenciosa ainda, porque ela vai continuar sangrando. E quando ela para a pílula, ela tem um ciclo menstrual regular, mas ele só vai desregular por causa da reserva ovariana quando ela estiver quase no final da vida reprodutiva. Então, não dá um sintoma muito precoce, esse é um problema, tá bom? Pessoal, no final eu vou mostrar todas essas causas, né, de infertilidade silenciosas, ou seja, sem sintoma nenhum, mas aí eu vou dar minha opinião no final, assim, o que deve ser feito, tá bom, pessoal? Se isso tem que causar algum pânico ou não e o que deve ser feito, beleza? Pessoal, olha que interessante, uma revisão mostrou que grande parte dos fatores masculinos, ou seja, espermogramas alterados, o homem não sente nenhum sintoma. O homem tem o espermograma alterado e ele não tem nenhum sintoma. Claro que quando está relacionado a testosterona baixa, hipogonadismo, sim, isso dá um sintoma. O homem fica mais ali, às vezes perde libido, ou fica sem energia, tem uma série de outros sintomas. Mas grande parte das alterações de espermograma, o homem não tem nenhuma queixa. Então, sim, fator masculino também é uma causa de infertilidade silenciosa. Então, a gente já numerou as endometriose sem sintomas, a gente já menstruou, a gente já mostrou aqui para vocês que a reserva ovariana baixa e o fator masculino, né? Então são esses três tópicos que são possíveis de não ter sintoma nenhum. Pessoal, e o último tópico que eu trouxe é uma incidência muito alta. Existe uma bactéria chamada de Chlamydia trachomatis, né? A Chlamydia
ela é uma DST, ela é considerada uma doença que passa na relação sexual. E as pessoas que pegam essa bactéria, para vocês terem uma ideia, uma infecção pela bactéria, que tem uma via pela vagina ali, uma via que a gente chama de ascendente, tem quase 30% de chance a 40% de chance de obstruir a trompa. 2 infecções por clamídia tem uma chance de 90% de chance de obstruir a trompa. Então, pessoal, e muitas vezes essa clamídia, e aí é o ponto principal que eu trouxe esse assunto, muitas vezes a clamídia ela é assintomática ou oligossintomática, mas normalmente é assintomática. Então o que acontece? A pessoa pega uma bactéria quando tem 17 anos de idade, 18, 19, o que for, tem um pouco de sintoma ali que é meio confuso, mas a bactéria some, e aí ela vai ter infertilidade quando ela tem 30 anos de idade. Então a exposição dela é muito longe do desfecho. E aí quando essa exposição fica muito longe do desfecho, a chance dela descobrir a causa ali é muito pequena. Então o paciente está vivendo normal, está com a trompa obstruída, então obstruções tubárias normalmente são assintomáticas, não dão sintomas, que é o 4º tópico de hoje, beleza? Então, pessoal, para concluir, sim, muitas vezes a paciente pode ser infértil e não ter sintoma nenhum, né? Tanto o homem quanto a mulher, por todas essas causas que eu mostrei para vocês, principais causas de infertilidade nas pacientes assintomáticas. Mas o principal direcionamento, pessoal, é o tempo que você está tentando engravidar. Então, os livros médicos, eles falam para a gente nem pesquisar as pacientes que são inférteis quando elas têm menos de 1 ano de tentativa. Então, independente de qualquer coisa, você vai ter que tentar 1 ano engravidar. É claro que vai depender um pouco da sua idade, né, para a gente pesquisar essas coisas, mas você vai tentar um tempo ali em gravidez. Se você não conseguir engravidar nesse tempo, mesmo que você não tiver sintoma, a gente vai pesquisar, vai fazer o check-up da fertilidade para descobrir por que o baby não está vindo, tá bom? E muitas vezes a gente descobre só no laboratório. Mas Luiz, e se eu tiver um pouco mais de idade? Se você tiver um pouco mais de idade, realmente você não pode esperar tanto tempo. Talvez a gente tenha que fazer os exames um pouco antes, até às vezes com 35 anos de idade. Basicamente é tempo de exposição para saber se fazer os exames e a sua idade. Se você está próximo de 40, 38, 39, 40 anos de idade, aí talvez você não possa nem esperar um tempo para tentar. Você fazer os exames talvez ganhe uma importância maior para você conseguir realmente engravidar, constituir prole, constituir família, tá bom? Então a idade, pessoal, é o principal fator. Porque sim, existe uma frase que a gente fala que quanto o diagnóstico é precoce, maior a chance dos tratamentos darem certo. Mas qual que é a balança que a reprodução humana vive? Pode ser que você descubra uma coisa ali, uma reserva que esteja um pouquinho mais baixa, mas a paciente vai conseguir engravidar naturalmente. Então, pode ser que a gente não faça overdiagnose, que a gente fala, diagnosticar pessoas inférteis antes delas tentarem engravidar, mas também, no outro lado da balança, é não perder tempo, né? Porque tempo é reprodução humana, né? A gente tem uma frase em reprodução que a gente fala de tempo é ovário, né? O tempo, ele vai contra ali o ovário, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje era isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que mandou essa indicação pra gente falar, quando os pacientes não têm sintoma nenhum, por que a pessoa pode ser infértil? Já que eu vejo com gente com ovário policístico, eu vejo com pessoa com endometriose, então a gente quis gravar esse vídeo para mostrar que sim, muitas vezes a paciente é infértil, ou o casal é infértil e não tem sintoma nenhum, não tem nenhum sintoma para ela procurar o médico, simplesmente ela precisa procurar o médico porque ela tem que ter informação. E eu acho que o nosso canal tem essa função principal, né? Levar informação para as pessoas. Então, se você conseguir multiplicar essa informação, pessoal, mandar esse vídeo para alguém, ou falar com alguém, eu vi um médico falando que, não necessariamente você tem sintoma, e a gente vai em frente com isso para fazer os diagnósticos. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço para todo mundo. Vejo vocês nos próximos vídeos. Pessoal, não esquece de se inscrever, né? A gente tem muita gente que assiste, a gente não se inscreve, então ajuda a gente, por favor. Deixa um comentário e compartilha esse vídeo que vai ajudar bastante o canal. Valeu!